Olá a todos, bem-vindos. Esse é mais um Receitas que Funcionam. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Justo e hoje a gente vai fazer uma broinha de limão super fácil de fazer e muito gostosa. Gente, os ingredientes são super fáceis e dá para fazer hoje até, tá? Eu vou fazer a receita, não se preocupem em anotar quantidades nem ingredientes. Eu vou fazer para essa receita para a broinha assar enquanto a gente estiver conversando. E aí eu vou falar para vocês os ingredientes, dar algumas opções de substituições, tá? Deixa eu ver. Tá, já. Bom, vamos começar então. Eu vou abaixar um pouquinho a câmera para vocês poderem ver o bowl, que ele é um pouquinho alto, tá? E aí eu vou mostrando aqui. Bom, ele é um meio do caminho entre um cookie e uma broinha, tá? Não é um cookie porque ele não é crocante, ele é bem fofo por dentro. Dentro ele fica como se fosse um bolinho. Mas ele tem o aspecto de cookie. Bom, a gente começa primeiro com os líquidos. Super fácil, tá, gente? Um ovinho. Posso já bater o ovo para ficar mais fácil de misturar aqui dentro. Suco de limão. Eu tô usando aqui, essa receita, eu já testei com 3 tipos de limão. Mas eu preferi o limão siciliano, porque, para quem não conhece, ó, o limão siciliano, esse amarelinho, ele é menos ácido e ele é mais adocicado, tá? Mas você pode usar qualquer limão que você tiver. Você pode fazer com limão rosa, que fica super saboroso, ou mesmo limão Tahiti, que é o verdinho que a gente tá acostumado a ver no mercado, tá? Baunilha, essência de baunilha, extrato de baunilha, o que você tiver. O extrato de baunilha, ele dá mais sabor, né, do que a essência. A essência acaba evaporando um pouco no forno, mas pode ser o que você tiver, tá? Manteiga derretida. Aqui eu tô usando a manteiga ghee. Se você não tiver problema com lactose ou leite de vaca, você pode usar manteiga normal. E se você não quiser nenhum lácteo, você pode usar a manteiga de coco, tá? Mas não o óleo de coco. Tem algumas marcas no mercado de manteiga que ela é um pouco mais cremosa. E eu aconselho vocês a usar a manteiga, porque o óleo, ele não vai dar a maciez dessa broinha. Se você usar, talvez você usar o óleo de coco vai ficar um pouco mais gorduroso e talvez um pouco mais crocante, tá? Eu não testei, mas se você quiser testar, tudo bem, não tem problema. E uma coisa importante, usem a manteiga derretida, ó, a minha tá bem líquida, não sei se dá pra ver aqui, tá? Usem a manteiga derretida, mas esperem esfriar, tá? Não coloca quente logo após ter derretido, derreti a no micro-ondas. Espera esfriar, tá? Não coloca quente não, que você vai cozinhar o ovo aqui e vai demorar demais pra a massa dar o ponto, tá? Temperatura ambiente já tá suficiente, não precisa voltar pra geladeira. Beleza. Dá uma misturadinha, ó. Gente, eu tô usando um garfo e um bowl, tá? Nada mais do que isso. Não precisa de batedeira, não precisa de nenhum utensílio especial. Vai misturando e já vai subindo o cheirinho do limão, que é muito gostoso. Comecem por todos os líquidos e depois vai acrescentando os secos. Ó, gente, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, tá bem líquido, tá? Dá pra ver, né? Só misturei, tá? Bem líquido. Ótimo. Bom, agora os secos. Açúcar. Bom, quem não me conhece ou não me acompanha muito aqui, tá começando agora, vai ver que eu não costumo usar nenhum tipo de açúcar refinado nas minhas receitas. Eu evito usar farinhas refinadas ou coisas que não sejam naturais. Porém, como o mundo sem glúten, a gente precisa muito dos amidos, das féculas, né, que são refinados, então eu deixo para usar mais eles nos pães. E o açúcar eu procuro evitar, tá? Então, aqui eu tô usando o açúcar demerara. Vocês podem usar o açúcar que vocês quiserem. Não precisa triturar o açúcar demerara, você pode deixar ele assim, granuladinho, ó. Não tem problema, ele vai derreter, tá?
O açúcar demerara ele é um pouquinho mais escuro que o açúcar refinado, então a sua broinha talvez não fique amarelinha, né? Como se fosse com açúcar refinado, tá? Pra mim, tudo bem, não me importa, não vai tirar o gosto e a aparência dela ainda vai ficar muito bonita. Então, se você quiser usar o açúcar refinado, não tem problema nenhum, pode usar a mesma quantidade, tá? Então, aqui eu vou pôr açúcar demerara, raspa de um limão siciliano. Gente, a raspa faz muita diferença na broinha. Ela dá um sabor muito bom. Quem não quiser colocar, não precisa colocar, mas eu aconselho que vocês coloquem, porque faz muita diferença, tá? Até raspar aqui para não perder nenhuma graminha. Aí. Aqui eu tenho um mix de farinhas que eu mesmo fiz, tá? Não é mix pronto. E aqui leva farinha de arroz, farinha de amêndoa, amido de milho e fécula de batata. Então, o que eu fiz aqui? A farinha de amêndoa, ela tá nesse mix justamente para tirar um pouco dos refinados e trazer sabor, que a farinha de amêndoa é extremamente saborosa e ela combina demais com essa broinha. Ela vai trazer sabor, ela vai tirar um pouco dos refinados, agregar um pouco de valor nutricional nessa receita, porque é uma receita que leva bastante farinha branca, tá? E se você não quiser usar, não precisa. Mas eu aconselho muito, porque é pouco, é uma parte do mix só. E vai dar, além de uma estrutura legal para sua broinha, vai dar um sabor que vocês vão ver, vocês vão se surpreender, tá? Depois eu vou passar as quantidades direitinho. Então, aqui vai o mix. Eu tenho aqui chia, também é para agregar valor nutricional essa receita. Essa receita tem açúcar e tem bastante farinhas brancas, então eu sempre gosto de colocar alguma semente ou alguma fibra, né, para poder trazer um pouco de valor, melhorar a composição nutricional, né, do que a gente está comendo, que é muito importante. Não é porque é sem glúten que não precisa ser saudável, né? Então eu sempre gosto de acrescentar alguma coisa nas receitas que eu posso, para poder comer alguma coisa um pouco mais nutritiva, além de farinha. Dá uma mexidinha para agregar os ingredientes. Agora eu já vou pegar uma espátula que o garfinho já tá ficando difícil. Ele vai agregando, é só misturar, tá, gente? Não incorporou os ingredientes, já tá bom. Ó, um pouquinho de sal. Pra quem não sabe, salzinho na receita doce realça o sabor do doce. Por isso que ele entra. E aqui eu tenho um pouquinho de goma xantana, bem pouquinho. Por quê? Para dar uma liga. Esse não é um cookie crocante, né? Ele não vai ter aquela crocância do cookie. Por isso que eu falei que ele fica no meio do caminho entre uma broinha e um cookie, né? Então, como a gente está usando farinha sem glúten, eu preciso de uma leve liga aqui nessa broinha. Então, a goma xantana, ela faz esse papel de ligar os ingredientes todos. Eu já estou usando o ovo também nessa farinha, que também, nessa mistura, que também já faz esse papel. Mas a goma xantana, ela melhora essa liga. E, além de tudo, como é uma broinha, vai ficar com uma consistência de bolinho por dentro. Então, ela vai ajudar aqui na hora que for levar para o forno. E fermento químico, tá? Fermento de bolo. Não é o fermento biológico de pão, não. É fermento de bolo mesmo. E aí, mistura tudo. Só misturar. Eu já vou mostrar para vocês a consistência dessa massa. Ela é muito perfumada. Já com suco de limão, ela já fica muito gostosa. A hora que acrescenta as raspas de limão, isso você começa a misturar, nossa, é muito bom. Ó, pessoal, a consistência da massa é essa aqui.
se dá pra vocês verem. Deixa eu chegar bem pertinho, tá vendo? Ela não é uma massa dura, mas também não é pra ficar uma massa molenga. A gente vai enrolar isso aqui. Se vocês sentirem que a massa fica mole demais, pode acrescentar um pouquinho mais de farinha de arroz ou de farinha de amêndoa, tanto faz, o que vocês quiserem, tá? Mas lembrem-se de colocar um pouquinho, meia colher de sopa, uma colher de sopa, não acrescentem muito e vão aos poucos, vai mexendo, porque às vezes vai passar do ponto, tá? Mas, como vocês podem ver, então, é uma massa, ela tá um pouco mole, né? Pra gente enrolar. Essa massa, ela vai precisar ir pra geladeira por mais ou menos 2 horas, ou até endurecer. Lembra que vai manteiga, né? E a manteiga, ela tá derretida. Quando a gente volta ela pra geladeira, ela vai gelar, e aí vai ficar com uma consistência legal pra gente enrolar. Assim vai ficar bastante difícil. Se você não quiser, não tenho tempo para deixar na geladeira, quero fazer e assar agora. Você pode, deixa eu pegar aqui, modelar com uma colher de sorvete, tá? Umedece um pouquinho essa colher, deixa eu fazer um pra você. Como é que fica? Ele vai direto na forma. Deixa eu pegar minha forma e aí vocês já vão ver. Colher de sorvete é um truque muito legal para fazer cookie ou para fazer esse tipo de bolinho, de receita, porque ela porciona tudo igual, sem você precisar ficar pesando. É bem legal, bem uma dica boa. Já peguei aqui, eu vou baixar um pouquinho mais para vocês conseguirem ver, tá? Aqui. Bom, umedece um pouquinho na água. Deixa eu pegar aqui uma aguinha. Aí, pouca coisa, tá? Não precisa encharcar, não. Umedeceu um pouquinho. Puxou. Ó. Deixa eu levantar pra vocês verem. Ó, tá lá. Tá vendo? E se vocês usarem a mesma colher, vocês vão porcionar os cookies ou as broinhas. E vai assar bem bonitinho. Outro dia alguém me perguntou por que eu tinha que fazer tudo do mesmo tamanho, né? E na verdade, gente, não é que tem que fazer do mesmo tamanho, mas pensem comigo. Nós estamos fazendo uma assadeira inteira de broinha, né? Se você colocar uma broinha muito menor do que a outra, a hora que você for levar para o forno, a menor vai assar primeiro e você pode queimar. Então, na verdade, claro que fica bem mais bonitinho fazer tudo do mesmo tamanho, né? Mas a ideia de se fazer do mesmo tamanho é justamente para assar por igual. Então, você não vai precisar ficar abrindo o seu forno toda hora e vendo qual que já assou, tá? É por isso que a gente faz do mesmo tamanho. Eu vou levar esse aqui para geladeira, eu já tenho uma massa gelada. E a gente vai enrolar, agora vai porcionar e vai enrolar as broinhas e levar pro forno, tá? Deixa eu pegar a minha, vou essa aqui pra cá. E já vou pegar a minha aqui. Ó, olha como ela tá bem, ó, nem gruda, tá vendo? Ela tá bem consistente. Foi assim aqui, não, pegou outro. E é bem importante que ela esteja gelada. E aí, se você tiver fazendo, na sua cidade estiver muito quente, pega metade da massa, né, porciona a massa e deixa na geladeira e vai tirando da geladeira aos poucos, né? Olha, eu tô conseguindo até modelar, tá vendo? A minha mão não tá nem úmida. Então, agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou puxar com a mão mesmo, eu não vou usar a colher de sorvete, porque a minha massa tá numa consistência muito boa, tá? Ó, puxei, enrolei, e aí, pra ficar com aquela crocância, né, com aquela carinha, agora é a carinha de cookie que eu vou dar. Pra dar aquela carinha de cookie, eu vou passar no açúcar.
Eu falei agora há pouco aqui pra vocês que eu não costumo usar açúcar refinado nas minhas receitas, tá? Eu dou preferência para os açúcares naturais. Mas tem algumas exceções e tem alguns açúcares que são muito difíceis de serem substituídos. E é o caso do açúcar de confeiteiro. Mesmo usando o açúcar demerara triturado, não é o mesmo resultado do açúcar de confeiteiro. Para essa broinha em especial, eu estou usando o açúcar de confeiteiro e eu recomendo que vocês usem também. Mas fica ao critério de vocês, tá? Se quiserem apenas empanar no açúcar, pode ser o açúcar demerara, sem triturar mesmo, que ele vai dar uma crocância muito gostosa na broinha por cima, tá bom? Então, olha, eu fiz a bolinha. Eu tenho aqui açúcar de confeiteiro. Empanei. E coloco na assadeira. Olha. Certo? Gente, eu tenho um pouquinho a massa aqui, porque para fazer aqui para vocês, eu tô fazendo meia receita, tá? Essa receita rende bastante, se eu não estou enganada, ela rende... Ó, aqui eu tô fazendo grande, tá? Bem grande até, vocês podem fazer menorzinho. Mas essa receita, ela vai render umas 15 broinhas de um tamanho médio. Eu vou até pesar essa daqui só pra ver quanto que tá. Ela tá bem grandona, não sei se dá pra vocês terem ideia. Ela tá bem grandinha, vai dar uma broa bem robusta. Se vocês quiserem menorzinha, tudo bem também. Vocês vão ver a hora que sair do forno, ela vai ficar uma crocância por fora, vai ter uma casquinha, mas dentro ela vai ficar com uma aparência de bolinho. Nossa, essa aqui ficou grande, ó. Ó, dá uma olhada, gente. Tá vendo? É só passar no açúcar, não precisa muita coisa. E na hora que ele crescer no forno, ele fica, como a gente chama, craquelado, sabe? Aquele efeito craquelado que dá. Algumas partes da broinha vão ficar brancas e algumas partes vai ficar amarelinho por causa do limão. Gente, a raspinha do limão, ela é opcional. Mas, se vocês acharem pouco, aqui vai a raspa de um limão. Às vezes o seu limão não tá muito grande, tá bem pequenininho, como é o caso do meu aqui. Pode colocar mais, tá? Pode colocar raspinha de 2 limões, não vai ficar forte. O suco de limão é a mesma coisa. Se vocês quiserem aumentar um pouquinho, porque querem um sabor mais pronunciado, essa quantidade da receita aqui já dá bastante sabor, tá? Mas se vocês quiserem um pouquinho mais forte de limão, pode colocar. Talvez vocês vão precisar aumentar um pouquinho a quantidade de farinha, porque vai subir um pouquinho os líquidos, né? Não tem problema, aí você pode pôr uma colher de sopa a mais de farinha, de arroz ou de amêndoas, dependendo da quantidade de suco. Não exagerem, tá, pessoal? Só que eu falo, não exagerem, porque o limão pode parecer na hora que ele não tem o gosto, mas aquela acidez do limão, ele aparece depois, tá? Então, só cuidado para não exagerar e para não ficar muito forte. Muito fácil de fazer essa broinha. E olha, vocês vão se surpreender como é fácil de fazer. É uma massa muito saborosa. É aquele truque para ter aquele lanchinho à tarde. Eu quero tomar um cafezinho, vou receber visita. Eu adoro. Eu diminuí o tamanho de umas bolinhas aqui que eu tava fazendo, porque eu achei que eu exagerei no tamanho. Aí, melhorou. E olha, podem passar bem no açúcar. Não tenho medo, ó. Eu tô passando bastante, tá? Porque a massa, ela absorve, ó. Olha o primeiro que eu fiz. E olha o último que eu fiz, a diferença de açúcar, ó. Vendo? A massa absorve o açúcar nesse tempinho que ela tá aqui.
na assadeira, enquanto eu tô enrolando as outras coisas, ela absorve. Então, não tenham medo de passar no açúcar. Se vocês quiserem, façam todas as bolinhas primeiro. E depois passa no açúcar, todas de uma vez só, tá? Assim não tem esse problema aqui de reabsorver o açúcar, tá bom? Outra coisa, caso você não tenha deixado a massa na geladeira, você vai usar a colher de sorvete, né, para fazer as bolinhas. E aí, nesse caso, você não vai enrolar a bolinha dentro do açúcar como que eu tô fazendo aqui. Você peneira por cima, né? Pega uma peneirinha e você vai polvilhar por cima do cookie o açúcar de confeiteiro. Dá certo do mesmo jeito, tá bom? Não se preocupe. O bom de fazer a bolinha assim, ó, porque depois que assar vai ficar um formato bem bonitinho. E, gente, outra coisa que eu tô me lembrando. Cookies que levam manteiga, ou broas, ou... Isso aqui, eu tô falando que é broa, mas tô falando cookie, então é uma broa cookie, vamos dizer assim. Tudo que leva manteiga, principalmente esse tipo de massinha, quando você coloca no forno, a manteiga derrete, né? E é por isso que o cookie, geralmente quando você faz um cookie muito amanteigado, você vê aqueles cookies americanos, eles abaixam bastante, né? Eles espalham na assadeira, né? E isso acontece por conta da quantidade de açúcar que tem na receita. Aqui, não é o nosso caso, ele não vai espalhar dessa maneira. Ele realmente vai ficar mais parecido com um bolinho, uma broinha, ele vai ficar muito leve. Mas ele vai abrir, né, vai espalhar, mas não vai espalhar como um cookie. Se você gosta e se você prefere que ele fique mais baixo, menos com textura de bolinho por dentro, você pode aumentar um pouquinho a quantidade de manteiga da receita, tá? Não muito, porque pode ser que fique muito gorduroso, mas você pode aumentar. Coloca, na receita vão 70 gramas. Você pode fazer com 90 gramas no máximo, que já vai dar uma boa espalhadinha, e daí ele vai ficar bem mais baixinho, tá? Pode ser que ele fique um pouquinho mais gorduroso também, mas é por conta da manteiga. E tudo bem, vocês podem testar. Pronto, gente, ó. Deixa eu só lavar minha mão aqui rapidinho. Agora, ele tá gelado mesmo. E é assim mesmo que ele vai pro forno, tá? Deixa eu levantar pra mostrar pra vocês. Ó, ficou assim. Deem espaço na assadeira. Aqui eu tô usando um tapetinho de silicone pra colocar. Se vocês não tiverem, pode untar com margarina e farinha de arroz. Ou pode usar papel manteiga, ou papel Dover, né, que é aquele outro papel mais escuro, tanto faz. Mas untem pra ele não grudar, tá? E aqui, agora vai pro forno, 180 graus, de 8 a 10 minutos, dependendo do seu forno, tá? Eu vou colocar aqui e eu já volto. Foi, gente. Enquanto assa, é rapidinho, né? Vocês viram que assa muito rápido. Enquanto assa, eu vou passar a receita para vocês e vou falar algumas opções de substituição que vocês podem fazer se vocês quiserem, tá? Então, para essa broinha de limão, vai render mais ou menos umas 12 broinhas, de 12 a 15, dependendo do tamanho que você fizer. Eu usei 150 gramas de açúcar demerara, a raspa de 2 limões sicilianos, lembrando que o limão siciliano é esse amarelinho, meio compridinho, tá? Pode ser qualquer limão que você tenha. O limão rosa, ele é muito saboroso, mas a raspa do limão, como a casca dele é um pouco mais grosseira, vamos dizer assim, talvez não fique muito legal usar essa raspa.
Então você pode usar o suco do limão rosa e pode usar a raspa ou do siciliano ou do Tahiti, que é o limão verdinho que a gente encontra no mercado, tá? Eu usei 70 gramas de manteiga derretida sem sal. E aqui, como eu falei, vocês podem, para quem não tem problema com lácteos ou lactose, pode usar manteiga normal, tá? Pode usar qualquer manteiga, margarina, o que quiserem, melhor a manteiga, que o teor de gordura dela é melhor e o sabor dela é melhor. A margarina, ela tem um monte de outras coisas dentro, não é só manteiga, então pode ser que não, né, não vai dar o mesmo resultado. Aqui eu usei manteiga ghee, tá? Apesar de ter intolerância à lactose, a manteiga não é uma coisa que me faz mal. Então eu posso consumir e assado ainda, tudo que vai pro forno, eu não tenho problema com isso. Então eu tô usando a manteiga ghee, tá? Se você não quiser usar manteiga e tiver problemas com leite, você pode usar a manteiga de coco, tá? Tem algumas marcas no mercado de manteiga de coco, ela é mais cremosa que o óleo de coco. São coisas diferentes. O óleo de coco, ele é a gordura pura e quando você aquece, né, ou em temperatura ambiente, ele geralmente fica líquido e quando você gela, ele fica sólido. Não é um bom substituto para esse aqui, tá? Porque ele não traz a maciez da manteiga. O óleo de coco ele vai trazer mais crocância do que maciez. Então, caso você queira, eu não testei ainda com óleo de coco, então eu não sei dizer como fica essa broinha. Mas pode ser que ela esparrame bastante na forma e pode ser que ela fique bastante gordurosa. Então, se você for usar o óleo de coco, diminui um pouco a quantidade, testa por volta de 50 gramas, mais ou menos, dele líquido já, tá? Para ver o resultado. 5 gramas de baunilha ou uma colherzinha de chá, 2 ovos grandes. Gente, quando eu falo ovos grandes, eu não sei se todo mundo sabe, mas tem vários tamanhos de ovos, né, no mercado. Não sei se vocês já repararam. A gente tem os ovos médios, que pesam mais ou menos 50, 55 gramas, e tem os ovos maiores, que são 60 gramas até 65, já vi alguns. Faz diferença, tá? Então, se puderem, usem um ovo grande, desses de 60 gramas, 60 e poucas gramas. Caso vocês não tenham acesso a tamanho de ovo, ou que tem na sua geladeira é pequenininho, não tem problema, use o que você tem. E se você vê que a massa vai ficar muito seca, tá faltando líquido, porque o ovo é menor, coloque um pouquinho mais de suco, ou um pouquinho mais de manteiga, tá? Mas a diferença não vai ser tão grande, então não se preocupem com isso. Ó, o meu, vou mostrar pra vocês, eu usei um ovo pequeno hoje. Aliás, ele tava bem pequenininho, ó. Bem pequenininho, meu ovo pesou cerca de 50 a 52 gramas, acho que pesou o que eu usei aqui. Então, deu certo também. Se você precisar fazer alguma correção, não tem problema, tá? 2 colheres de sopa de suco de limão, que são 25 gramas. Aqui também, essa quantidade de suco de limão, ela já é suficiente para dar bastante sabor e junto com a raspa de limão. Então, caso vocês gostem e queiram mais, pode aumentar um pouquinho aí, aumenta umas 10 graminhas no máximo, mas talvez vocês tenham que corrigir um pouquinho da farinha também, tá bom? 120 gramas do mix de farinhas, o mix que eu fiz, que leva farinha de amêndoa, farinha de arroz, fécula de batata e amido de milho. Vamos às substituições aqui. Bom, vou começar pelo que eu não substituiria. Eu não substituiria a fécula de batata. Por quê? Porque, embora seja uma broinha cookie, ela tem a consistência de bolo e vai ficar um pouco úmida dentro. E é isso que eu quero. Se eu tirar a fécula de batata e, por exemplo, colocar polvilho doce, o polvilho doce tem uma função diferente da fécula de batata, então não dá para substituir por polvilho. E a fécula de batata, nesse caso, ela é insubstituível, tá? Ela é essencial para ter a textura que eu quero dessa broinha. O amido de milho, ele traz crocância. Então, eu também não substituiria o amido, porque apesar de ser uma broinha, a gente tem aí um pouco da crocância
e da maciez. Então, o amido vai deixar a casquinha crocante e o miolo vai ficar macio, levinho. É por isso que parece uma nuvem a hora que morde, vocês vão ver já já. Então, eu não substituiria nem a fécula e nem o amido. A farinha de amêndoa, ela pode ser substituída por farinha de arroz, sem problema nenhum, você pode usar toda a quantidade de arroz. Eu usei a farinha de amêndoa para trazer sabor para a massa, para diminuir um pouco da quantidade de farinhas refinadas, né, farinhas brancas, porque o amido, a fécula de batata e a farinha de arroz são todas farinhas brancas. Elas são sem glúten, porém não tem nenhum nutriente, não tem fibras. Então eu quis trazer, além do sabor, eu quis trazer um pouquinho de valor nutricional para essa receita, tá? Mas se vocês não tiverem ou não quiserem usar, não precisa, não tem problema, usem tudo de farinha de arroz. A farinha de arroz, vocês podem usar a farinha de arroz integral se quiserem. O arroz integral, ele absorve um pouquinho mais de água, de líquido, nesse caso aqui, o suco de limão. Então, pode ser que a massa fique um pouquinho mais seca. Se vocês notarem isso, é só colocar um pouquinho mais de limão e tá tudo certo, tá? Vai dar certo da mesma forma, pode usar. Se você não quiser usar farinha de arroz, a única farinha que eu testei e que eu gostei muito do resultado nesse caso foi a farinha de aveia. Ela tem as fibras também, mas ao mesmo tempo ela traz a maciez, né, que a gente precisa para essa receita, tá? Então, você pode substituir pela de aveia, sim. A única diferença vai ser na cor da broinha. A broinha talvez não fique tão branquinha quanto usando farinha de arroz, porque a farinha de aveia não é branca, né? E como tem a fibra moída no meio, então ela vai ficar um pouquinho mais escura, mas é só a aparência. E o sabor vai mudar um pouquinho. A farinha de arroz ela é muito neutra. Então, a farinha de aveia, ela, embora seja muito gostoso, ela já tem um sabor dela, né? Então, são essas coisas que vão mudar, mas você pode usar sem problema nenhum. Goma xantana, né, como eu expliquei, mesmo usando os ovos, e como isso não é um cookie, ela é uma broinha, então a goma xantana ela vai ajudar a unir essas farinhas e todos os ingredientes dentro da receita, e não vai ficar esfarelento, né? Fermento químico, 5 gramas ou uma colher de chá, e 1/4 de colher de chá de sal, dá mais ou menos 1 grama. Vocês estão vendo que eu tô passando a receita em colher de chá e em grama. Tudo que eu faço, eu gosto de pesar, principalmente falando em receita sem glúten. Por quê? Porque a gente padroniza a receita. Então, uma colher de sopa que eu uso aqui em casa pode ser diferente da colher de sopa que você usa aí. Então, se você usar uma balança, a gente padroniza a receita. Então, o risco de dar errado as receitas é menor. A gente sabe bem que receitas sem glúten são receitas bastante sensíveis, né? E quando você usa uma balança e padroniza a quantidade dos ingredientes que você está usando, você diminui as chances da sua receita ficar desequilibrada, tá? É uma ótima dica, inclusive. Tem uma balança na sua cozinha. Hoje em dia tem balanças muito baratinhas, muito fáceis, acessíveis de usar. E pode ser qualquer uma. Eu uso essa aqui, ó. Vou mostrar. Cadê minha balancinha? Puxa. Tá aqui. Eu uso essa aqui. Grande parte das pessoas também usa. É uma balança simples. Ela é acessível, você acha em qualquer lugar da internet. E o preço dela é super bom, tá? O que mais? Eu acho que eu não falei da chia. Vão 7 gramas de chia. E essa chia tá aqui também para acrescentar valor nutricional da receita, tá? A chia hidratada, a gente sabe que ela também é espessante. Mas nesse caso aqui, eu usei só para acrescentar um pouco mais de fibra na receita, que estava bem pobre em fibras. Certo? Não se preocupem, eu vou deixar na descrição essa receita aqui, o modo de preparo também. São, deixa eu ver aqui, 180 graus, de 8 a 10 minutos, tá? Vejam bem o forno de vocês. Quando vocês tirarem do forno, vai parecer que tá cru, porque ele vai ficar molinho ainda, não vai, ela demora um pouquinho para endurecer. Precisa esfriar uns 5 minutos, mais ou menos, até fazer a casquinha de fora.
e fica crocante por fora, tá? Então, não deixem muito além no forno. Se vocês verem 10, 12 minutos no máximo, é o que eu aconselho, porque senão ela vai secar. Isso aconteceu comigo a primeira vez que eu fiz essa broinha. Eu tô acostumada a fazer cookie, né? Eu faço bastante aqui. Então, eu tiro o cookie e sei que ele vai chegar ali na consistência que eu quero. Mas essa broinha eu achei que ela tava crua e ela não estava. Então, não deixem muito mais do que 10 minutos. Verificam a temperatura do seu forno. Vejam se tem 180 graus mesmo, tá marcando lá dentro. E não deixem muito mais tempo, tá? E quando tirarem do forno, esperem uns 5 minutos. Não saiam tirando a broinha da forma, porque ela vai quebrar, tá? Ela vai esmigalhar porque ela não tá fria o suficiente. Então, é importante que vocês façam isso. Eu vou até aproveitar que eu tô falando de forno para mostrar para vocês um termômetro que eu uso aqui, 2 termômetros que eu uso aqui, e que é como eu sei quanto tá a temperatura do meu forno. Depois que eu comprei um termômetro de forno, grande parte das minhas receitas passou a dar certo, mais fácil, porque eu descobri que o meu forno tem diferença de 5 graus versus o que ele marca no visorzinho. Eu tenho um forno elétrico e eu achei que era a temperatura que estava mostrando fora, era a temperatura que estava dentro. E não era, tem a diferença de 5 graus a menos. Então, quando eu coloco 180 graus no forno, eu já sei que lá dentro ele tá marcando 175, tá? São 5 graus, é bastante diferença e isso interfere principalmente no tempo que assa. Então, eu consigo entender melhor por que alguma coisa demora um pouco mais para assar, porque eu vejo essa diferença, tá? Então, ó, eu comprei, gente, esse termômetro, ele mora no meu forno. Eu deixo ele lá sempre. É um termômetro de forno super simples. Também ele é bem acessível, tá? Você pode deixar ele morando lá. Cada vez que você ligar o forno, você já vai ver, pode ver que ele vai marcar certinho o que tem aqui. Eu deixo ele mais pro fundo do forno, tá? Isso aqui me ajudou muito a entender e a comparar a temperatura que estava aqui, que era a temperatura dentro do meu forno, era diferente da temperatura que estava fora. No caso de forno convencional a gás, não tem um visor digital, né? Então, você vai no botão, o botão tá escrito ali 180, 220, né? Geralmente você nem... É um intervalo, né? Você não tem nem a temperatura exata. Isso aqui vai ajudar muito vocês a terem noção de como o seu forno funciona. E é super importante para qualquer receita que você faça, tá? Eu aconselho muito vocês terem um desse, que é muito legal. Eu tenho um outro termômetro que ele já é um pouco mais sofisticado. Eu comprei numa ocasião que o preço estava bom. E eu uso também, mas eu uso menos. E eu uso para outras coisas também na cozinha. É um termômetro infravermelho, tá? Ele parece uma pistolinha. Esse termômetro, ele custa caro. Eu acho que uma média de uns 100 reais, mais ou menos. Ele é mais caro. Geralmente usa para temperar chocolate, né? Tem várias outras preparações que ele usa. E também dá para você ver a temperatura de dentro do forno. Não tem necessidade de ter um termômetro desse, mas se você tem condições, ele ajuda muito também a entender aonde está a diferença de temperatura. E olha só que legal, eu vejo dentro do meu forno que a temperatura ela não é igual em todos os lugares. Então, com isso aqui, eu consegui ver que o lado esquerdo do meu forno, a circulação de calor é menor, a temperatura ali é mais baixa. Mesmo tendo um forno elétrico, onde a condução do calor ela é um pouco melhor do que um forno convencional. Então, vocês veem que mesmo assim tem diferença, tá? Eu fui vendo porque quando eu faço uma fornada maior de pães, de um lado ele demora mais para assar e fica menos dourado. Então, eu fui tentar entender e isso aconteceu quando eu comecei a usar esse termômetro aqui e eu fui ver que um lado era mais, a temperatura era menor que a outra, tá? Mas assim, ele não é essencial para cozinha, tá? Ele é uma coisa adicional para quem tiver condições e quiser ter, funciona muito. E aí você pode ver diferentes partes do seu forno onde que estão as temperaturas. Mas esse aqui já resolve muito, tá? E aproveitando que a gente tá falando de termômetro, eu também tenho um termômetro de espeto. Não é o caso de usar nessa broinha, tá? Eu só tô mostrando aqui porque a gente começou a falar de termômetro. Isso é o termômetro de espeto digitalzinho, deixa eu ligar.
Ó, ele é digital. Deixa eu ver se dá pra ver. Aí. Ele é digital. Isso aqui você usa para ver se os seus pães estão assados. Porque às vezes o pão ele tá super dourado, já tá lá faz 1 hora, e você não sabe, não tem certeza se ele tá bem assado. Ou você passa. Os pães, a partir de 95 graus na temperatura interna, já estão assados. E é muito difícil de saber isso só olhando. A experiência te ajuda, né? Mas um termômetro, até você ver como funciona e até você entender, o termômetro com certeza vai ajudar mais ainda. Então isso aqui é bem legal, eu tiro meus pães do forno e já coloco o espeto para ver se ele tá assado. E às vezes eu me engano, às vezes eu tenho certeza que ele tá assado e ainda não chegou na temperatura ideal interna, tá? Quando vocês forem usar, procurem não pôr na borda do pão, coloquem no meio do pão e afundem, mas cuidado para não atingir a forma lá no fundo. Por quê? Porque o pão, ele começa a assar de fora para dentro. O miolo é o último lugar que ele vai assar, tá? Então, ali a temperatura do miolo vai demorar para chegar aos 95 graus mais do que nas bordas, né? E é por isso que ele fica todo dourado por fora, né? Antes do que assado por dentro. Então, quando vocês forem usar esse aqui, espeta bem no meio do pão e tenta, não relem na forma embaixo, mas vão até boa parte assim do pão, mais pro meio, porque aí vocês vão pegar exatamente a temperatura do meio, que é o lugar do pão, o miolinho do pão, onde demora mais para assar. Se o miolo já tiver 95 graus, o restante com certeza já vai estar assado, tá? Essa dica aqui do termômetro é bem legal e ajuda bastante. Pessoal, já deram 10 minutos, eu vou olhar como estão as minhas bronhas no forno e eu acho que elas já estão prontas. Só um minutinho, vamos ver como é que tá. Ó, gente, acabou de sair do forno, tá super quente. Eu vou pôr aqui e eu já vou abaixar a câmera pra vocês verem, tá? Ó. Aí, deixa eu abaixar bem. Ó, gente, como é que fica legal. Vou levantar mais. Ó, ele fica craqueladinho, tá vendo? Ficou com as partes do açúcar de confeiteiro, mas como ela cresce, então é por isso que faz o craquelado, né, que a gente chama. Ela cresce, ela expande, então o açúcar só fica na parte de fora. Isso aqui é a parte de dentro, não tem, tá? Tá super, super, super quente, super quente. Eu não tô nem conseguindo segurar a assadeira, eu não sei onde tá a minha luva de tirar as coisas do forno agora. Deixa eu pôr até um aparador aqui embaixo. Esperem uns minutinhos pra tirar da assadeira, não mexam agora, eu vou estragar um pra vocês verem o que acontece. Deixa eu pegar um menorzinho, deixa eu ver se eu vou conseguir também, né? Ó, deixa eu ver mais próximo. Ó, vou tentar pegar esse aqui que vocês conseguem ver bem. Ó, olha, não sei se vocês conseguem ver, mas tá super molinha. Ó, aí, soltou, olha, consegui. Tá vendo embaixo, ó? Tá bem assado, tá bem? Parece que não, né? Parece que ela não tá assada porque ela não doura, tá, gente? Tá vendo, ó? O amarelinho da massa é do limão, das raspas e do suco. Mas isso aqui não é uma bronha que fica dourada, marrom, tá? Ela fica assim assada, você percebe a diferença dela, mas ela fica branquinha, principalmente aqui por conta do açúcar, tá? Então, esse é o ponto dela. Ó, o meu deu 10 minutos de forno, foi exatamente a hora que eu olhei. Então, ó, eu vou abrir, ela tá muito quente, eu tô conseguindo segurar porque a minha mão já tá acostumada com temperatura, deixa eu voltar aqui bem. Mas ela tá super quente, ó, só pra mostrar, então, no fundo ela já tá douradinha e em cima ela fica esse craqueladinho. Eu vou quebrar ela pra vocês verem por dentro, mas talvez esfarele porque tá extremamente quente, a gente sabe que a gente não corta. Eu vou cortar, não vou quebrar, tá muito quente. A gente sabe que a gente não corta nada sem glúten quente, não é mesmo? Apesar de que essa bronha tem crocância. Deixa eu pôr aqui. Olha, consegui. Olha por dentro, gente. Tá vendo, ó? Ela é molinha, ó. Eu não vou apertar demais porque tá muito quente, mas ó, ela é super molinha, super macia e em cima ela é crocante. Tem uma casquinha aqui,
tá? Então, essa é a consistência. E olha a cor da massa, dá pra ver como ela é amarelinha? Eu tô sem filtro aqui, então é a cor real dela, tá? Ela fica bem, bem amarelinha, bem saborosa, bem cheirosa, ó. Por isso que eu chamei de broinha, tá vendo? Ela tem um aspecto de cookie por fora. Deixa eu pegar mais um aqui que tá aqui, ó. Ela tem um aspecto de cookie por fora, tá vendo? Mas ela é bem macia por dentro, ó. Ai, tá aqui. Bem macia por dentro, tá vendo? E é isso. Gente, façam, porque é muito gostoso, é surpreendente o sabor, é muito leve, parece que você tá mordendo uma nuvem, assim, se é que eu consigo falar isso pra vocês, porque eu nunca comi uma nuvem. Mas é muito leve, muito, muito, muito leve. Façam, vale a pena, todo mundo vai gostar. Sem glúten, né? Sem lactose, pelo menos. Só se você quiser fazer sem lácteos, ainda você pode usar manteiga de coco, que nem eu falei, que dá super certo. Se quiser colocar coco ralado aqui dentro, pode. Se quiser colocar gota de chocolate aqui dentro, também pode. Vai ficar muito gostoso o chocolate com o limão. É um casamento que dá super certo, né? A acidez do limão com o doce do chocolate combina muito, tá? Podem usar. Podem colocar frutas secas aqui, alguma castanha bem picadinha, podem colocar pouco, tá, gente? Usem em torno de 20 gramas, 30 gramas no máximo, tá? Não façam muito mais do que isso, senão a massa vai ficar muito pesada. Pode colocar frutas secas, damasco picado, enfim, vocês podem usar o que vocês quiserem, que vai saborizar ainda mais com o limão. Se vocês colocarem frutas vermelhas aqui dentro, ó, colocar um mirtilo, uma framboesa, pode ser... Nossa, isso aqui vai combinar muito, que é com limão, vai ficar espetacular. Aliás, eu acabei de ter essa ideia e vou testar. E depois eu trago aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, eu acho que era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Façam, marquem a gente, pra gente saber que vocês estão fazendo e que vocês estão gostando também. E se precisarem de qualquer coisa, podem me chamar que eu ajudo vocês, tá bom? A live vai ficar gravada e a receita eu vou colocar na descrição do vídeo, não se preocupem, tá joia? Acho que até o final do dia hoje já tá lá, tá bom? Obrigada, gente. Beijo até final de semana.